A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos entrevistar um músico, produtor, diretor e pesquisador musical, Betão Aguiar. Filho de Paulinho Boca de Cantor, dos Novos Baianos, Betão trabalha as diversas vertentes da música popular brasileira há mais de 25 anos. Vamos falar sobre o projeto Mestres Navegantes, o projeto Faz Cultura, e vamos falar de produção e pesquisa. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, pessoal, nós vamos mais uma vez para São Luís do Paraitinga, onde a música mora. A música mora em São Luís do Paraitinga. Só tem coisa boa lá de música. E nós vamos falar agora com o Betão Aguiar. Ele é músico, produtor, diretor e pesquisador musical. Tem muitos projetos para ele contar para nós aqui. Bem-vindo, Betão Aguiar. Tudo bem? Tudo bom, Colibri, querido. Que satisfação estar aqui com você. Prazer. Então, vamos falar de todos os projetos aí, e tem muita coisa. Primeiro, vamos falar do Mestre Navegantes, né? Mestres Navegantes. E o que você está preparando agora para lançamento, né? E primeiro, antes de tudo, a pergunta que a gente faz para todo mundo é como vocês da arte, né? Músico, produtor, pesquisador e tal, está encarando esse momento tão complicado que é a chamada pandemia. Nem gosto de falar mais de coronavírus, já cansei de falar da expressão, novo coronavírus, já não é novo, né? É o velho coronavírus, né? E o que impactou na indústria cultural, especialmente a área da música, né? Que está sofrendo muito sem espetáculos ao vivo, os músicos tentando se virar, enfim. Queria saber como é que foi para você, pessoalmente, a sua reação, o impacto dessa pandemia está sendo, né? Nesse momento, por favor. Acho que ainda está sendo, Bem-vindo, né? Bem-vindo antes de mais nada. Muito obrigado. Acho que assim tem vários lados, né? Tem o lado da ansiedade, da preocupação, do desconforto com a coisa do trabalho. Tem um lado do tempo, de ter mais tempo para as coisas, do mundo ter dado uma pausa, né? De natureza agradecer. Já tem 3 anos que eu moro aqui em São Luís e eu já tinha uma rotina meio de roça, assim, de vida mais tranquila, de menos agito. Embora eu há mais de 20 anos viaje toda semana para tocar, para trabalhar, para filmar, para fazer alguma coisa. Então foi muito esquisito ficar mais de uma semana sem viajar, sem sair, sem dormir em lugares diferentes, sem estar circulando, sem estar vendo gente, né? Isso acho que ainda vai caindo um pouco a ficha. Sinto muita saudade de tocar, de fazer show, de estar nos palcos, de estar circulando, levando arte, de estar filmando, de estar aglomerando, né? Mas ao mesmo tempo também tive muito tempo para fazer outras coisas, assim, tanto de trabalho quanto da vida pessoal, de se cuidar, sei lá, desenvolver coisas aqui no meu sítio que eu queria, já tinha tempo, plantar, aprender melhor a lidar com as coisas, né, da terra, que é muito intenso também. O povo acha que só São Paulo que é intenso, mas a vida na roça é muito intensa, né, de chuva, de sol, de natureza, é tudo muito, né? E para mim, então, assim, no dia a dia teve pouca mudança, né, de ritmo, assim, porque eu fico bastante aqui no sítio mesmo, mas a mudança maior foi não estar viajando, não estar circulando, não estar nos palcos, nos festivais, encontrando os amigos da música enfim, isso foi um pouco difícil. Mas esse lado também de fazer mais comida, de fazer a sua comida, de ir atrás da essência das coisas, de ter mais tempo para ler, ter mais tempo para meditar, para produzir. Durante a quarentena, agora a gente pôde finalizar um filme, um longa, que eu acho que se eu tivesse no ritmo normal, nunca teria conseguido finalizar. Né? Então, tem sempre vários lados, né? Ainda assim, falando do lado emocional e do lado pessoal, tem dias que você está mais chateado, mais preocupado, tem dias que eu estou super tranquilo e feliz e achando tudo ótimo. E tem um lado que eu acho que é positivo, que é uma coisa que eu já busco assim na minha vida há um tempo, que é essa coisa do não controle, né? Que acho que a humanidade inteira foi convidada a não controlar, não saber o que vai ser o futuro, não saber o que é amanhã. Então isso para mim é positivo, porque se você reparar na natureza, quase todos os animais vivem isso no dia a dia. Eles não sabem se eles vão estar bem daqui a 1 hora, se vai estar vivo. É tudo mais instintivo. Eu acho que o ser humano, com a coisa da cognição, do saber muito, do pensar muito, acabou se afastando desse ritmo mais natural das coisas. Então,
eu gosto de estar mais sem controle das coisas, de estar sem saber exatamente o que vai acontecer, sabe? Então isso para mim tem um lado muito positivo, assim, de gastar menos energia pensando demais, né? De se preocupar, de expectativar muita coisa e viver mais o presente, viver mais o agora e ver o que vem a partir daí. E aí você estava tocando, fazendo, no momento que pintou o fechamento, digamos, né? Que não foi exatamente o fechamento, mas quando parou tudo, né? Você estava tocando com o Arnaldo Antunes, você estava tocando, estava pesquisando, estava filmando, o que você estava fazendo naquele momento? Estou falando assim, é Então, meados de março, né? Mais ou menos, meio de março, mais ou menos, né? Que a foi. coisa Eu pintou, estava né? voltando da Bahia, eu cheguei a ter contato com o vírus, assim, voltei bem doente da Bahia. É muito difícil eu ficar doente, eu cheguei muito mal da garganta e não sabia ainda o que era, mas eu estava vindo do carnaval, que eu fui tocar com meu pai, né? Tem muitos anos que eu trabalho O com pai ele. do Betão é o seu Paulinho Boca, de cantor dos Novos Baianos, só para quem não Exatamente. sabe. Segue. E tem tempo já que eu tenho gostado de estar com ele no carnaval, porque eu toco há quase 30 anos, né, Colibri? Eu comecei criança, então a rotina de viagem, de van, quer dizer, van na época era Kombi, depois virou Topic, Você é do tempo da as diárias de Kombi. alimentação. Enfim, eu comecei muito novinho, né? Reggae Night de Santos, as casas aqui do Chiquinho, a Hollywood Rock, sei lá, aquelas casas que tinham perto ali do Circo Escola Picadeiro, também toquei. Eu tinha uma banda de reggae quando eu era adolescente que eu viajava muito, chamava Banda Jamal, né? E trabalhar com meu pai é um prazer, assim. Depois eu toquei com um monte de gente, com Moraes, com Gil Caetano, Pepeu, Brown, Baby. Toquei agora depois na volta da Baby de novo, gravamos o DVD. Enfim, é uma história... A minha história é totalmente ligada à minha carreira musical, assim, né? E nesse carnaval a gente tocou com meu pai lá e teve os trios elétricos e ao mesmo tempo eu estava filmando, então foi um carnaval de muito trabalho, assim, sabe? Eu fiz acho que 3 ou 4 shows com meu pai e a gente rodou 8 ou 9 diárias desse longa-metragem que chama Samba de Santo, Resistência Afro-Baiana, que é um longa que está finalizado. A gente está querendo estrear primeiro em um circuito de festivais e tal, para depois lançar mesmo, né? Que é acompanhando a rotina ali do preparativo de 3 blocos que são oriundos de terreiro de candomblé, mas que desfilam no carnaval, que é o Ileaê, o Cortejo Afro e o Bancoma. E então foi um carnaval muito intenso, eu estava com muito agito e estava mesmo querendo descansar um pouco. Aí quando eu cheguei que rolou esse baque, assim, ser obrigado a ficar em casa, ser obrigado a ter um ritmo mais lento das coisas, não foi tão ruim, sabe? Demorou um pouco de cair a ficha dessa noção do todo, assim, do que estava rolando. Com o Arnaldo era um ano um pouco atípico, porque o Arnaldo, eu tenho 15 anos que eu trabalho com o Arnaldo, mas ele, nesse último ano, ele gravou um disco um pouco diferente, mais cool, com uma sonoridade mais enxuta, e ele estava montando um show só ele, voz e piano. Então a gente tinha um outro show de trio, que era eu, ele e o Curumim, que a gente ainda tinha umas coisas marcadas que acabaram sendo canceladas. Tinha um show de banda que a gente ia fazer uma excursão para a Europa, ia ter show em Portugal, Espanha e tal, e também cancelou. Mas já seria um ano um pouco sabático, assim, do sentido de trabalhar com o Arnaldo, né? Então, sei lá, acho que é isso que eu falei do controle, a gente tem que aceitar, né? Veio esse ritmo um pouco mais cadenciado, veio menos trabalho, daqui a pouco volta, enfim. Se olhar na história da humanidade, muitos momentos desses de crise, de guerra e tal, acabou que a diversão, a arte também é uma saída para isso, então eu espero que no momento que a coisa volte, seja qual for o formato, seja transmitido ou seja ao vivo presencial, aglomerando ou não, acho que a arte vai ser sempre um fio condutor de salvação, de encontro pessoal, de realização, né? Sei lá, de fazer pensar também a política, também os novos formatos de vida, enfim, a arte tem um papel fundamental nisso. E acho que dá para seguir fazendo também de outras maneiras. Acho que esse tempo de criação é muito bom. Eu sou compositor também, então tenho feito músicas e acho que tem que aproveitar, tem que saber lidar com o que vem, né, Colibri? A gente recebeu essa aí nos peitos, é matar verdade. E botar no chão e fazer... Você imagina, Betão, a gente estava aqui na rádio recebendo todos os músicos ao vivo, fazendo som ao vivo,
né? Todo mundo vindo aqui, tocando na rádio com a gente. Vindo aqui, né? Como eu estou Eu em tive casa, aí com mas o Saulo Duarte, não sei se você lembra, você, lembra? o Saulo acabou de lançar um clipe aqui num programa com a gente aqui outro dia, muito legal. Foi, né? De grande figura. Então, enfim, a gente estava aqui, também tivemos que repensar, né? Porque como é que vamos fazer o programa agora? Bom, vamos fazer aqui conversando com a rapaziada para saber o que estão fazendo, né? Dando conta dessa atividade que muita gente está lançando trabalhos, projetos e tal, não pararam, né? Por causa disso. Mas não podemos mais trazer a turma para tocar ao vivo, fica aquela, aquela dificuldade. Então, a gente teve que reinventar aqui também a palavra o né? Reinventar, refletir, ressignificar, tem vários reis aí na história. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você entrou na música, né? Claro, né? O seu pai, o Paulinho Boca, imagino, né? Eu imagino só. Mas eu quero que você conte como é que foi que você entrou na música, onde você nasceu, contar como é que foi a tua trajetória desde o começo, né? Da música, como é que a música veio para você, né? Imagino que é uma coisa do DNA, mas conte aí. É, acho que foi um processo muito natural, assim, né? Eu era criança, eu já tinha uma coisa de tocar, o Pepeu me deu um violãozinho e me deu um baixo, Pepeu Gomes, né? E eu sempre tive vontade de tocar baixo, e aí, ainda na escola pequena, eu tinha uma banda com o Denis, com o Claudinho, Cláudio Andrade, que tocou com Gilberto Gil, o Roger, que é um cantor também do Rio. Mas eu nasci em São Paulo e fui criado no Rio e na Bahia desde muito pequeno, viajando muito entre esses três estados, né? E também aqui em São Luís eu vinha muito porque minha família é daqui, meu bisavô foi juiz aqui, então tem toda uma ligação forte Histórica com a aí. cidade, com a cultura daqui. E para mim foi um processo muito natural de pegar aquele violão que estava ali encostado na sala e começar a tocar, aprender as mais fáceis, né? Um preta pretinha que tem dois acordes, É. aprender umas músicas mais simples. Eu gostava muito de reggae, então sempre foi uma veia ali o Bob Marley, as coisas do reggae me chamavam muito a atenção para tirar as linhas do baixo. E eu nem pensei muito na coisa do se profissionalizar, sabe? Depois teve um momento muito importante, depois de eu ter essa bandinha de reggae, a banda Jamal, que circulou bastante, que o Davi Moraes, grande amigo, filho do Moraes Moreira, do querido Moraes, ele me convidou para tocar com o Moraes. Quando eu tinha uns 17 anos, eu estava voltando a morar no Rio, e isso foi um momento muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu rodei esse Brasilzão, né, que acabou até me ajudando a inventar o projeto dos mestres depois, porque com o Moraes é que eu tive contato com a cultura de alguns lugares que eu não conhecia, né? E nesse momento é que eu sinto que Aí eu dei nasceu o pesquisador musical já, né? Claro. um pouco, esse momento eu senti que eu dei essa profissionalizada, assim, de valorizar o equipamento. Tem até uma história engraçada que eu tinha um carro, depois que eu comecei a tocar com o Moraes, eu comprei um carro, ganhei uma grana, fiz 18 anos, e aí vendi o carro para comprar equipamento, sabe? Comprei um amplificador gigante, baixo, pedal pra caramba. E aí, quando eu fui tocar com o Brown falava isso, falava, cara, seu equipamento vai te trazer muitos outros carros e outras coisas, porque isso é que é o importante, é você investir na sua carreira, investir na sua profissão. Isso aí, Então, eu isso sinto aí. que esse momento de tocar com o Moraes, assim, de 97 a 2000, que eu também fazia coisas em paralelo com artistas mais novos, com o Lucas Santana, com o próprio Davi, com a Preta Gil, eu produzi o disco dela também. Mas esse foi um momento que eu acho que eu dei uma profissionalizada e acabei indo morar na Bahia. A gente convivia muito com Davi e Marisa. Davi era casado com a Marisa na época, e rolavam muitos sons assim na casa da Marisa, e o Brown ia muito e tinha essa som, porque Brown tocou com meu pai, né? Brown foi percussionista do meu pai nos anos 80 e a gente se conhecia de muito tempo atrás. Eu era criança, ele já tinha uma ligação de carinhosa, assim. E a gente foi fazer uma vez um projeto que ele chamou de Caetanave, que era um trio elétrico pequenininho que tinha na Bahia, que homenageava o Caetano, né? Quando Eu voltou lembro do isso aí. exílio. E aí o Brown refez a Caetanave e convidou eu, Davi, Moreno, Veloso, Lucas Santana, o Pedro, Baby, acho que estava também, o Cezinha Batera, para a gente fazer um trio homenageando a música da Bahia, enfim. E esse dia foi engraçado porque o Brown veio dar uma canja e a gente tocava em cima de um negócio muito pequenininho que não cabia percussão em cima do trio, e a percussão ia embaixo.
E a gente não tinha nem amplificador, então não estava nem ouvindo direito o meu baixo. Quando acabou uma música, eu puxei uma levada assim, só para ouvir o baixo, e a percussão achou que era alguma música e saiu tocando, sabe? E aí começaram a fazer um som, a gente foi improvisando no Campo Grande, e até Lucas e Brown fizeram uma música com isso. Aí quando acabou essa música, a gente levou uns 40 minutos de levada de som, assim, improvisada, né? E aí quando acabou, o Brown pegou no meu braço assim, falou: como é que você tá depois do carnaval? Quer trabalhar comigo? Vamos fazer uma turnê, não sei o quê. Aí eu falei: pô, negão, já aluguei até um apartamento, tô morando aqui na Bahia, pode contar comigo. E foi demais, porque aí viajei o mundo, enfim, foi a primeira vez que fui para a Europa tocando, que eu fui para a Ásia, fui para o Japão, México, a gente deu um rolê bem grande, né? Essa época que o Carlinhos Brown circulava muito, né? Fora do Brasil, sim, né? Exatamente. Bastante, legal. Começo dos anos 2000. E depois comecei a produzir, né? Comecei a me interessar, porque eu sempre achei que a música não era só fazer show, não era só tocar, né? Eu gosto de compor. O Brown me ensinou muito essa veia de compositor, assim, sabe? A coisa de receber, né? Receber a informação, assim, a gente dá passagem para uma coisa, né? E comecei a querer produzir, assim, tinha um grande amigo que a gente morava junto ali no Rio Vermelho, em Salvador. Nessa época eu estava morando em Salvador. E foi o primeiro contato com ferramentas de produção musical digital, Pro Tools, Logic, essas coisas. E dali não parei mais. Fiz alguns discos e depois fui cair na publicidade, fazendo trilha. Fiz algum tempo de trilha para grandes marcas, numa produtora grande do Apollo, da Júlia Petit. E aí pintou essa história de fazer disco, né? Que eu gosto muito de estar tocando. Fiz a trilha do Apaió também, que é um filme que o Caetano convidou ele Delícia de filme. Delícia de filme. Super bacana. E foi uma honra fazer essa Então, mas trilha, a primeira assim, música, então, foi esse baixo que você foi dando uma levada, o pessoal foi acompanhando e virou música, é isso ou não? Na primeira que eu fiz, não. Essa é uma das primeiras. Eu não sou parceiro dessa música. Essa música acabou sendo do Lucas e do Brown. Acho que era uma levada, mas eles criaram melodia e tal, e depois eles trabalharam nisso, sabe? Não era uma coisa assim de estamos compondo ali na hora. Mas você deu uma inspiração, sabe? Você inspirou eles a fazerem a música, por exemplo, né? De certa forma. A gente levou um som, assim, a partir daquela levada de som surgiu a melodia e a canção deles, né? Mas eu já compunha e eu tenho parceiros antigos, né? O Ari Moraes, que é o outro filho do Moraes, é um baita compositor, a gente tem bastante música junto, o Fefe, que era esse meu amigo. Até o Brown já tinha algumas parcerias que depois até entrou no disco dele também. E, enfim, o lado de compositor tava indo, assim, né? E essa coisa da produção, depois de eu morar aqui em São Paulo, na capital, trabalhando com publicidade, eu tive essa experiência muito grande de dirigir muito músico, de chegar e de ter que criar uma música do nada, né? A pessoa sai de uma reunião, te dá um monte de referência, em 5 horas você tem que ter tudo pronto, mixado, finalizado. E é um pouco difícil, é um pouco doloroso, a publicidade é um processo complicado, né? Muita gente, né? Muita opinião, e nem sempre todo mundo entende exatamente de música. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma bagagem muito grande para produção, assim, sabe? Então, aprendi a produzir ali, eu acho, assim, sabe? Essa coisa da publicidade, o pessoal vê com certo preconceito, né? Eu acho incrível, é um desafio para o músico criar em espaço pequeno, em tempo pequeno, 30 segundos, 60 segundos, preparar e tal. E a gente aqui, vários músicos que passaram aqui no programa, né, tanto na Hora do Rango quanto nessa quarentena também, contando histórias, né? Um deles foi o próprio Renato Teixeira, que era o cara fazia muita publicidade. Ele falou: isso aí é um desafio, cara, é muito importante para a criação, né? O deadline, você tem que entregar depois de amanhã, né? Então tem figuras aí, o Tavito teve na rádio também, o saudoso Tavito, né? Som Imaginário, parceiro enfim, grande Casa do Campo, tanta coisa linda. Ele mostrou para mim como é que era criativo, né? O momento de fazer vinhetas, fazer jingles e tal. E uma coisa que o pessoal, alguns têm preconceito, mas de bastante criação, né? O Zé Rodrigues também, que tinha estúdio de gravação, de publicidade. Tem muitos, o Sérgio Sá do Sá e Guarabira, muita gente que trabalhou com isso. E, né, preconceitos à parte, é um trabalho musical muito importante e um desafio, né, para o músico. Eu acho que foi muito bom para encontrar bela experiência, e conhecer muito músico também, sabe? Eu cheguei em Isso. São Paulo, eu estava voltando para São Paulo, eu tinha vivido aqui adolescente, estive tocando e tal,
E quando eu voltei, eu poder estar em contato, sei lá, a Cel gravei muita trilha que a gente convidava a Cel para cantar, e gravei com Thier, que é uma cantora também que incrível, a Cibele, enfim, um monte de gente da MU, o próprio Zé Nigro, que acabou virando meu grande parceiro depois de estúdio, a gente montou juntos o Estúdio Navegante, né? E acho que essa coisa de estar em contato com muito músico bom é uma coisa incrível, assim, da publicidade. Você ter grana, ter condição, ter estrutura para produzir um monte de coisa, mesmo que o cliente depois não goste, jogue fora, né? Mas depois você aproveita e lança a música, não tem problema. Né? Acabei Muito legal. fazendo umas coisas também de composição para trilhas que depois acabaram servindo para outras coisas, enfim. Claro. E depois dessa história da publicidade que eu conheci, o Zé Nigro foi uma história engraçada porque eu cheguei para substituir o Zé Nigro na produtora, mas no dia que eu cheguei, o cara apresentou ele, o Apolo falou, isso aqui vai entrar no seu lugar e tal, e ele tava puto que eu ia entrar no lugar dele. Aí no mesmo dia caiu o mundo, veio um monte de trabalho e ele pediu pro Zé voltar e ficar, e aí a gente virou melhores amigos, sabe? E até hoje a gente é muito parceiro, enfim, produzimos, ele fez uma das faixas do Mescla BR, o Zé fez com o Curumim. Então, foi engraçado que a gente montou estúdio e a gente meio que estava avesso a essa coisa de produzir publicidade, a gente queria voltar a tocar, voltar a fazer show, e eu estava com saudade do palco, porque eu fiquei muito tempo sem tocar nesse período de publicidade, não tinha muito como, e morando em São Paulo, os artistas que eu tocava no Rio já não tinha mais condição de eu estar indo para o Rio. E aí eu pensei, pô, daqui de São Paulo, quem seria um cara que eu queria muito trabalhar, que eu gostaria muito, e pensei no Arnaldo, né? O Arnaldo é um cara que eu admiro, tem uma história engraçada, porque quase todos os trabalhos que eu tinha feito como músico, tinha sempre algum vínculo familiar com meu pai, ou com Novos Baianos, ou alguém que fosse próximo ou conhecido e tal. E o Arnaldo, quando eu tocava com o Brown, meio fora disso, né? pouco, ele foi fazer o disco Paradeiro lá no estúdio do Brown, e o Brown me chamou para gravar um baixo, assim, e a gente gravou, o Arnaldo ficou super feliz, e quando acabou a gente conversando, o Brown perguntou, pô, e seu pai, como é que tá? E o Arnaldo não sabia quem era meu pai. E isso foi uma coisa muito legal para mim, assim, do cara estar feliz com o meu trabalho sem ter esse vínculo, né? Que é o problema também, né? O nome do seu pai, às vezes, pode, né? Falar, pô, esse cara tá me chamando porque eu sou o filho do Paulinho Boca de Cantora. Então, para você foi até legal ele não ter saber, conhecer, gostar do seu trabalho, independente de saber quem é você, que é ótimo isso, né? Muito bom, né? Exatamente, porque tem um peso, né? Você tem um lastro que o Novos Baianos deixou que você meio que, pô, se sente nessa cobrança, né, geral de dar sequência ou de superar, e é impossível. A nova geração dos Novos Baianos seria, né? Seria, né, Betão? Sim. Você seria a nova geração dos Novos Baianos, enfim, é que as Tiveram pessoas cobram, né? Esse gancho, né, de novíssimos e tal, mas isso, assim, a gente sempre levou numa boa, porque a gente realmente é amigo, eu trabalho com o Pedro, com o Davi, com os outros filhos há muito tempo, já gravei com as meninas também da Baby, enfim. Mas aí o que rolou? Em 2005, que eu estava nessa crise, saindo da publicidade, meio sem querer trabalhar com isso, estava muito afim de estudar, sabe? Estudar, fazer faculdade. Entrei numa de fazer antropologia. Aí olha que coincidência, porque eu fui trabalhar numa ONG, que era a Eletrocooperativa, o Zé também foi comigo, a gente montou um estúdio que trabalhava ensinando jovens de periferia a produzir música no computador, e a gente ensinava eles a usar a ferramenta e tal. E queria fazer show. Aí eu liguei pro Arnaldo. Falei, pô, Arnaldo, eu tô morando em São Paulo, queria tocar com você, bicho. Como é que você tá? Tá fazendo show, não tá? E ele falou, pô, que massa, a gente tá montando um show agora. Pô, vamos conversar, chega aí e tal. Não tinha baixa, era mais violões e não sei o quê. E eu tava muito tocando violão para publicidade, né? E aí eu falei, vamos nessa. Aí acabou rolando. E eu fiz desde o lançamento do Qualquer, que é o disco dele de 2006, se não me engano, até hoje a gente está junto, entendeu? Então também é um grande parceiro de músicas, a gente criou muita coisa junto, enfim. E dali não parei mais. E com a ONG acabou que meu primeiro trabalho foi visitar o Cariri, ensinar lá na Fundação Casa Grande, que é uma fundação incrível, assim, o Memorial do Homem Cariri, que as crianças que fazem a gestão, que as crianças é que cuidam da casa, né? Muito embora o Allenberg Quindins é o fundador de lá, ele atue bastante e invente as coisas, eles convidaram a gente para ir fazer uma oficina dessa de ensinar a mexer com Pro Tools que eles já tinham lá. E nessa ocasião eu já fui com câmera e acabei tendo contato com os mestres de lá. E
e me encantei, porque assim, eu de criança eu tinha contato com os mestres daqui de São Luís, com o pessoal de Congada, eu via muito essa coisa da festa do divino daqui, era uma coisa que me impressionava, né? Tinha um mestre daqui que era o mestre Alcides, que é irmão do Dito de Cotia, que a gente acabou gravando, que plantava bananeira, descia a escada da igreja plantando bananeira, era uma coisa que era muito impactante para mim assistir, sabe? E também tinha muita vivência da Bahia, do samba de roda, do candomblé, dos blocos afro, né? De ter visto de perto assim, a coisa da cultura mesmo da Bahia. E aí com o Moraes eu tive contato no Recife com a coisa dos afoxés e dos maracatus rurais, né? Que tinha a Noite dos Tambores Silenciosos. A primeira vez que eu vi aquilo com o Moraes, a gente chegou, tocou. Primeiro que foi uma pancada ver a orquestra Duda do Frevo. A gente foi fazer um show na Praça do Arsenal e a passagem de som já tinha Duda do Frevo passando som com 50 caras, aqueles caras tocando. Aquilo me impressionou muito, sabe? E depois do show a gente foi ver a Noite dos Tambores Silenciosos. Estava até o pessoal da Nação, Pupilo, Lúcio, Dengue. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu conhecia a afoxé da Bahia e aí vi aqueles afoxés que eram totalmente diferentes, os maracatus, aquilo ali foi muito forte. Aí quando eu cheguei no Cariri anos depois, eu falei, pô, que Brasil é esse que a gente não conhece, né? Eu sou um cara que já viajei de 97 a 2007, 10 anos eu tinha viajado muito pelo Brasil e não parava de me impressionar, de me surpreender com essa cultura da gente, né? E aí no Cariri, quando eu vi que tinha aquele monte de coisa, eu falei, pô, eu preciso fazer algum projeto com isso. Porque muitos dos mestres que eu visitava falavam assim, pô, a gente nunca gravou um CD, eu não sei nem, nunca ouviu ele mesmo cantando, sabe? Aí eu pensei numa coisa que seria como produzir coisas para que ficasse para os mestres, para que eles recebessem de volta, porque todos falavam, pô, o povo vem aqui, fotografa, filma, grava e nunca devolve. É verdade. E também para que ficasse na internet para sempre, porque os outros projetos que me inspiraram, que é o Música do Brasil, Missões de Pesquisas Folclóricas do Mário de Andrade, são projetos que você não encontra, tem uma rara circulação, principalmente na internet, né? Eu tenho as edições físicas, mas as pessoas não têm acesso. Então eu fiquei pensando como criar alguma coisa que possa contribuir com isso, que a cultura popular possa ser vista por mais gente, que essa nossa e estando na internet, Betão, que você está falando, tem tudo a ver, né, com o que a gente procura fazer aqui, na medida do possível, da parte que a gente consegue fazer aqui na rádio, né, em 4 anos dessa nova programação, é que eu me surpreendo como você, né, em toda a diversidade musical. Todo mundo que vem ao programa, é uma coisa maravilhosa, saber a diversidade musical brasileira e tudo isso, né, a gente fica realmente sempre impressionado e sempre recebendo novidades, né? É uma coisa incrível, mas como você falou, é impressionante. Viajando ou não, a gente em São Paulo, como está no centro, vem gente do Brasil todo, né? E você tem a oportunidade de trazer, né, esse pessoal. E a gente fica realmente sempre é muito animado com tudo isso e surpreso, né? Como você falou, como é que a gente não conhece? Ele vai conhecendo todo dia, né? A gente aprende, né, novidades. 4 anos de programa, cada dia é uma novidade, né? E o que você faz é impressionante, que é um trabalho de pesquisa. E começou assim, né? Vai indo com um, com o músico, vai com o outro, vai conhecendo as coisas. Tal. E o que você falou de trazer de volta a eles é colocar na internet, para que a gente que não conhece passa a conhecer, né? Isso, o trabalho de pesquisa. Porque ficar o trabalho de pesquisa lá na universidade, fechado numa dissertação ou num doutorado, não leva a nada. O pessoal tem que, né, ver o trabalho, né? Ter acesso a isso. Isso é muito importante que você está fazendo. Pena que a gente hoje não vai poder falar. Me fala disso, assim, de como o projeto dos mestres é o que faz essa ponte, né? Do que as pessoas precisam ter acesso às pesquisas, Exato. mesmo quem está, e às vezes dá uma cara mais artística para as pesquisas também. Então, por isso que eu bato na tecla de ter uma qualidade gráfica muito bonita, de ter arte, né, na coisa, de ser um puta som, da pessoa ouvir e falar, caramba, não ser aquela coisa menor, né? Porque esses mestres, eles influenciaram muitos dos nossos cantores, digamos, do mainstream ou dos pops e tudo mais, e não são reconhecidos por isso. Então, tem uma coisa deles se acharem também nesse mesmo lugar. Claro. E eu acho que aí você mexe um pouco na autoestima deles. Quando você coloca um mestre do Reisado do Cariri num programa, sei lá, no New York Times, dizendo que é um dos melhores projetos do mundo em 2013,
ele vai achar que o que ele faz é legal, porque não importa eu e você acharmos que é legal, isso não garante que ele vai continuar fazendo. É importante que ele se sinta útil e fazendo uma coisa legal, sabe? E você, com o know-how que você tem, a tecnologia, você põe isso com uma qualidade, né, na internet que valoriza o trabalho do cara, né? Porque não é uma coisa precária, você faz uma coisa profissional e aí valoriza o trabalho. Isso é muito importante. Agora, Betão, vamos ouvir uma música? A gente está falando aqui coisas incríveis. Nós vamos deixar um pouco de lado o seu trabalho pessoal, autoral, né? Fica por uma próxima oportunidade, porque você tem que vir ao estúdio. Você já estava com um projeto aqui, já estava para vir aqui para falar muitas coisas do estúdio, tocar ao vivo e tudo mais, né? Então, já estava previsto isso, né, Betão? A gente tinha combinado. Mas, enquanto isso não ocorre, você está falando desses seus projetos. E tem muita coisa boa que a gente pode mostrar aqui no decorrer da nossa conversa. O que a gente vai ouvir primeiro aqui que vocês selecionam para nós? Diga lá. Pensei da gente ouvir o mestre Renan Martins, que é um mestre aqui do São Luís, né? Que foi a primeira edição do projeto, foi São Luís do Paraitinga, que foi logo depois da enchente que devassou a cidade, que derrubou a igreja e tudo mais. A gente gravou há 10 anos. Do Divino de 2010. Isso. Há 10 anos, exatamente. E mestre Renaud, ele é mestre de muitas coisas. Ele detém uma cavalhada de mais de 270 anos que foi passada de família para família, né? Geração para geração. Cavalhada é aquela dos cavalos que encenam a Batalha dos Mouros e Cristãos. E ele é mestre de folia de reis, é mestre de calango e tal. E eu queria sugerir a gente ouvir o brão, que é um tipo de música que é canto de trabalho, canto de mutirão, as duplas se dividem quando vão roçar um sítio. Hoje em dia está quase acabando, isso já não tem mais, porque inventaram a roçadeira e vai tudo mais rápido e sozinho. Mas o povo canta com umas toadas assim, de duplas, né? Então ela é uma coisa improvisada, eles chamam de charada, que alguém coloca uma linha, uma coisa para a pessoa descobrir o que é que está se falando, tudo cantado em metáforas. E é uma coisa muito linda. Então a gente vai ouvir só um trecho, porque essa faixa que a gente produziu, tem mais de meia hora e é um exemplo de como é o brão, que o brão às vezes dura o dia inteiro, às vezes dura mais de um mutirão. A pessoa coloca uma charada e só vai conseguir desfazer essa charada lá essa linha, né, que eles chamam ponto, enfim, só vai conseguir desfazer na próximo mutirão, entendeu? Então, a gente vai ouvir só um pedacinho para vocês terem uma ideia do que é que a gente está falando. Legal. Então, roda. Vamos rodar agora. Uhul! Roda! Mas o sonho que eu tinha, que era de aprender mesmo a cantar. Era meu colega, no Calego Centenário, eu também vou desse jeito, por todo lugar que eu vá, fico dunga, manetum, divirino, dedizar, aqui barba, filitrino, sapateio, vai levar. Não tinha televisão, não tinha nada, então você praticava na roça lá, tal, cantando, os companheiros. A minha mãe criou uns 3 de filho do tipo, né? Então nós trabalhava junto e na roça estava cantando. O serviço que estava fazendo, estava cantando, um cantando e outro ajudando. E aprendendo a cantoria. Hoje acordei o meu patrão. Oi, o meu patrão. Vou salvar os cantadores. Querida, quem não se adverte, morena, que gosto terá na vida, morena. O que eu mais gostava era a vontade de cantar o brão. E então esse sonho já realizei também, porque já aprendi, cantei. Mas que eu ainda sonho era fazer mais música, mas infelizmente eu parei numas músicas que eu fiz e parece que não consigo fazer mais. Eu queria fazer mais música. Sempre a gente fazia uma moda, por exemplo, que acontecia no bairro, né?
acontecia, um casar de namorado, mas agora tem tanta coisa que acontece que nem não adianta fazer a música que acontece tanta coisa que nem na música não tem muito valor, porque acontece muito. Senhores violeiros, eu já vou me despedir. Peço pra Deus me ajudar quando do mundo eu sair. Vou rezar pra São Miguel pra dar um bom peso pra mim. E eu peço pra São Pedro a porta do céu abrir. Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar. Ele é músico, produtor, diretor, pesquisador musical, né? O Betão. E a gente, como eu falei para você no bloco anterior, a gente não vai poder falar só da sua obra, porque você está produzindo tanta coisa legal também como pesquisador e tal. Então não dá para... A gente precisa fazer um programa especial só Betão Aguiar, só especialmente. E agora, hoje, a gente vai falar especialmente dessa obra. Quais são as novidades aí que você nos traz aqui? Esse projeto Mestres Navegantes, o Mescla BR, conta para nós o que a gente vai, o que você está fazendo, o que você está lançando agora. Olha, o Mestres ele já está fazendo 10 anos, né, que ele existe. A gente começou, como eu te falei, no Cariri, com alguns pilotos. Eu fiz o piloto do Mestre Aldenir, isso em 2007. Antes até de achar o formato do projeto, eu criei SoundCloud, não, aquele que era da música antigo, como é que era? Tinha uma rede social dessa de música que eu esqueci o nome. MySpace. MySpace. Eu criei um MySpace. É velho. Orkut. E eu fui encontrando a forma. E o Mestres, eu achei que era legal fazer coletâneas com alguns recortes, seja por gênero, seja por cidade. E de lá para cá já foram 6 edições, são 28 discos, né? E agora a gente está lançando todo esse acervo, todo esse material, está indo para as plataformas. No dia 15 de setembro agora vai começar a disponibilizar o acervo, então a gente começa com a primeira edição, junto com esse novo álbum que a gente está lançando, que chama Mescla BR, que é um álbum de versões de produtores e artistas contemporâneos. Eu acho estranha essa palavra, porque os mestres também são contemporâneos, eles também estão vivos, estão aí trabalhando, eles não são aquele folclore que está morto lá naquele lugar, né? Mas é um encontro dessa música mais pop e com a coisa tradicional. Então, a gente convidou alguns produtores para visitar a obra do Mestres Navegantes, escolher algumas faixas para fazer uma versão dele. Eu também não gosto de chamar de remix, porque o resultado disso acabou não sendo bem um remix, acabou virando uma outra coisa, uma cocriação. Eu acho que é uma versão mesmo, sabe? E aí chamei o Marral Pita, o Curumim com o Zé, foram os primeiros a fazer. Eles fizeram uma versão da Congada de Ilhabela. Depois teve o Estrobo, que fez uma versão incrível. Eles transformaram uma coisa religiosa numa coisa dançante, guitarrada, eletrônica e tal. E aí foram rolando coisas. O Felipe Cordeiro fez uma versão também massa com o Klaus Senna, do Pif do Carcará, lá do Ceará. E aí a gente está lançando tudo isso junto, a coletânea Mescla BR, junto com a primeira edição de São Luís do Paraitinga. Então, no dia 15 saem esses 6 discos, né? Os 5 de São Luís mais a coletânea. E a gente está lançando também o filme Chegance. Daqui até o novembro vão estar todos os álbuns, os 28 discos mais o Mescla, vão estar no Spotify, nas redes todas, nas plataformas de streaming toda. E tem o filme Chegança, que é um curta de 20 e poucos minutos sobre um tipo de música que são as marujadas, como são chamadas na Bahia, né? São cheganças. E a gente recortou isso pegando 2 grupos de chegança feminina, que são mulheres incríveis, assim, que não tem muito, né? Marujada só de mulher. E aí eu achei incrível fazer um registro delas cantando e falando um pouco desse processo de como é fazer isso nesse ambiente que é predominantemente masculino, assim. Então, esse é o nosso pacote que a gente está lançando esse ano. Bastante coisa, né? Dá para fazer uma programação de um ano inteiro aqui da rádio. Fácil, fácil. O material vai faltar. Então, dia 15 sai
os 5 discos do Navegantes e o Mescla BR, que são as versões dos projetos populares de pesquisa. É isso, basicamente, né? Exatamente. Dia 15 sai. O Mescla também faz parte do Mestres Navegantes, né? É uma nova frente, assim. O projeto é um projeto que vai se transformando, né? Então, depois de 10 anos, a gente está abrindo para fazer exposição, para pensar outras maneiras. O próprio longa-metragem está vindo nisso, para que outras plataformas, outros formatos possam também ser contemplados com esse acervo, com essa cultura da gente. E depois disso a gente vai dar uma reestruturada, assim, repensar qual é a efetividade do projeto. Porque quando eu fazia essas gravações e levava, sei lá, 400 discos para um mestre do Cariri, a gente produzia para devolver para eles nesse sentido, não só de deixar na internet, mas de dar o disco físico para o cara, às vezes, vender numa festa e ter como trocar a roupa do grupo, ou às vezes o que comer, sabe? Receita, então, né? Hoje em dia isso já não é tão efetivo, porque os grupos já não têm, pouquíssima gente compra CD e os próprios grupos já não ouvem muito CD. Então eu estou revendo como continuar isso, se a gente adapta para a linguagem do audiovisual, porque hoje em dia tudo é conteúdo, então para os grupos está sendo mais interessante ter conteúdo em vídeo e ao mesmo tempo ter os registros em áudio também, mas mais para uma coisa digital, enfim, de streaming e tudo mais. Então, é um momento de dar uma repensada, assim, né? E, em paralelo a esse momento, eu tinha sido convidado para fazer uma série, né? Por causa do Mestres Navegantes, eu fui chamado para dirigir uma série de TV em 2016 sobre festas populares, que chama O Povo Brasileiro em Festa. E isso ficou meio engavetado, porque foi para um projeto de um Prodave, daqueles que ninguém assiste, enfim, o canal é um canal pequeno, acabou não tendo visibilidade, e os próprios personagens não viram os vídeos. E a gente viajou Bahia, Pará, e Maranhão, fizemos um curta-metragem sobre cada festa, né? E tem a Boa Morte, tem os Bois Bumbás lá do Maranhão, tem o Arraial do Pavulagem do Pará. E eu acabei conseguindo, nessa pandemia, por causa desse tempo a mais que a gente teve em casa, eu achei que seria legal devolver isso para as pessoas e conseguir o material e subir tudo no YouTube. E aí tá lá, O Povo Brasileiro em Festa, o canal, né? E tem muita coisa, são 13 episódios, a gente está lançando aos poucos conforme as datas das festas vão chegando. E eu fiz questão de ligar para cada personagem e falar, pô, lembra daquele filme que a gente fez em 2016? Tá aqui, esse ano que não vai ter a festa, para poder devolver para as pessoas, né? Então eu sinto isso, é um momento também de muita produção. Meu pai, a gente está terminando um disco do meu pai, minha mãe vai lançar um livro, né? Minha mãe novidades, hein, que eu não sabia aí. Sim, estamos fazendo um disco inteiro autoral do meu pai, chama Além da Boca, Paulinho Boca de Cantor, Além da Boca. Além da Boca. Ele fez uma safra de composições incríveis e me chamou para produzir, e eu pude colocar um pouco do meu olhar, de chamar gente mais jovem, de outras linguagens musicais também, para ele viajar, para ele experimentar. E tá incrível, o resultado muito legal, tem muita gente legal, é recheadíssimo de participações, tem Edgar Escandurra, Curumim, o Tim Bernardes e o Biel do Terno, tem o Zé Cabaleiro cantando com ele. Nossa, tem muita coisa, sabe? E minha mãe está lançando um livro também das memórias dela do período que eles viveram no Novos Baianos, então também estou ajudando ela. É um período fértil, assim, acho que a gente fica colocando a cabeça no trabalho e na produção para não ficar lendo muita notícia. Para não ficar, exatamente, para não ler notícia, para não ficar deprimido e tal. E você está em plena... Então, olha, agora você não só está fazendo a programação da Rádio Brasil Atual com a gente aqui, como você já está dando pautas aqui para os novos programas. Seu pai vai vir, né? Quando estiver lançando o disco, e você, a sua mãe para falar do livro, vai ter, já temos muitas pautas além de produção. E é importante, se você devolver o que você falou, acho muito, muito importante mesmo, devolver para o cara, porque às vezes o cara grava e, como fala, né? Você vai fazer um depoimento, os caras vêm aqui gravar e depois não some, né? O pessoal da cultura popular fica um pouco ressentido, né? Cara, gravaram aqui, contei um monte de história, não saiu nada e tal. E você podendo, nesse momento, botar na internet, pelo menos você está dando um retorno. Nessa pandemia que não é possível, né? Tá junto, pelo menos você está agitando aí a barbaridade. Eu acho que é bem legal, né? Muita coisa, muitos projetos, né? Tá achando o máximo. Vamos ouvir mais uma? Porque aqui aproveitar, você tem tanta coisa, dá para fazer um programa de 5 horas aqui, só com o Betão tocando as coisas. O que vai rolar agora nesse próximo bloquinho aqui? Eu sugeriria a música das Mulheres do Coco da Batateira, lá do Cariri, que é um povo incrível de lá. E
elas são muito fortes, né? O coco é uma coisa muito forte lá e acho que vale a pena a gente ouvir um trecho delas. Então vamos nessa. Roda! Roda! Do dia a flor do ar, eu vou subir a serra, vou tirar maracujá, meu benzinho, tire eu, meu benzinho, tire eu da cegueira da colar, meu benzinho, tire eu, meu benzinho, tire eu da cegueira da colar, menina se quer e vamos, não se põe a imaginar, quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá. Barra do dia, a flor do ar, eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Barra do dia, a flor do ar, eu vou subir a serra, vou tirar maracujá. Meu benzinho, tire eu, meu benzinho, tire eu da cegueira da colar. Meu benzinho, tire eu, meu benzinho, tire eu da cegueira da colar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar. Tem tanto projeto que eu não sei por onde começar. Muita coisa, Betão. Agora, tudo isso que você faz, a pergunta é essa. Como é que você consegue recurso para tudo isso? Porque essa turma que você vai entrevistar, você vai pesquisar, não tem recurso, né? Ou pelo menos, a não ser que tenha alguma política pública da região, assim, do governo estadual, sei lá, municipal, mas não tem dinheiro. E como é que você consegue recurso para ajudar essa turma toda e para poder lançar esses produtos aí? Como é que você se vira nessa? Olha, o Mestres Navegantes é um projeto que conta com o apoio, patrocínio do Natura Musical desde então. É um projeto de diretriz de patrocínio deles. A gente, desde o começo, é selecionado direto lá, nunca foi por edital, porque eles acreditam muito no projeto e eles possibilitaram tudo isso, né? Só que é isso, a gente tem recurso humano também, porque a grana de patrocínio, a pessoa às vezes pensa, pô, o cara tem um patrocínio, mas nem sempre é suficiente. Pelo contrário, muitas vezes é insuficiente, né? E todos os projetos dos mestres eu acabei entregando muito mais do que foi contratado. Então, por exemplo, a gente ia gravar 10 mestres, eu gravava 15. No Cariri eram 5 ou 7 discos, acabaram virando 10, com 53 grupos, porque eu sou muito apaixonado por isso. E acaba que o recurso humano faz a diferença nessa hora. O meu tempo, a minha energia, porque eu trabalho nisso há 13, 14 anos todos os dias, né? Então não existe patrocínio que pague esse tempo que a gente investe. E toda a equipe também, né? Tenho muitos parceiros que estão desde o começo, gente que topou essa empreitada, ganhando pouco, ganhando o que tinha, né? Mas a gente tem muito a riqueza, né? Eu acho que o que a gente ganha mesmo é o contato com essas pessoas, esse aprendizado. Enfim, a gente consegue pagar as contas, a gente vive. Eu acho que existe um paradoxo muito grande, porque o artista, o músico, ele não visa lucro, né? A gente visa sustentabilidade. A gente, pô, se estiver pagando as contas, estiver com uma casinha legal, conseguindo viver e comer direitinho, a gente não quer ficar lucrando em cima, sei lá, de uma pessoa que trabalha para você, você ficar contando o tempo dela, que vai tomar café ou não vai. A gente não tem essa visão, enquanto as empresas têm. Então, muitas vezes o artista tem dificuldade de entender o que é importante para uma empresa e, às vezes, o patrocínio vem para fazer esse casamento, né? O Mestre se deu muito bem com a Natura, porque eu entrego mesmo as coisas. A gente levou o nome da Natura, inclusive, para o New York Times, para outros lugares e tudo mais. E eu sou muito grato por essa parceria, realmente. Mas tem outros projetos que a gente não tem grana e eu não deixo de fazer por causa disso, sabe? Ou mesmo dentro do Mestres, sei lá, na Bahia, era para eu fazer a última edição da Bahia, eram 3 discos. Eu cheguei lá e encontrei uma infinidade do candomblé, por exemplo, que são candomblés de diferentes nações, né? A gente conhece muito o candomblé do Yorubá, da nação Queto, que é o mais conhecido, mas, sei lá, tem o Jejimari, que é uma outra onda, que não são nem orixás, que são voduns, são mais de 60, são muitas as entidades, né? Ou o candomblé de Angola, são outras línguas que se falam, são outros tipos de cantos de reza. Então eu falei, cara, como é que eu não vou incluir isso? Acabei fazendo 7 discos. Então, o recurso que a gente tem acaba
ficando pequena para o tanto que a gente produz, mas isso só é possível porque eu sou maluco e apaixonado por isso e porque as pessoas que trabalham comigo também se empolgam e acabam entrando, sabe? Mas talvez isso, daqui a uns anos, isso faça mais sentido, né? Hoje em dia, o contemporâneo não dá muito valor para as coisas que estão sendo rodando agora, né? Então, às vezes, Agora, um mestre agora, desse Beto, morre e a pessoa é, fica querendo saber mais. é exatamente o que eu estava pensando agora, ia fazer essa pergunta para você. Não tem um sentido de urgência, às vezes aqui na rádio, eu falo, poxa, eu ainda não entrevistei o cara e ele tem muita história para contar. Eu estou sempre nessa, assim, nas pautas nossas, né? Poxa, ainda faltou falar com não sei quem, tinha muita coisa para contar, não contou. E também tem a questão da oralidade, né? No Brasil, você pega, o cara não tem escrito ou não tem gravado, ele vai contar para você, ô Betão, eu passo o som aqui no tambor, eu faço assim, parará, parará. E se você não tiver uma urgência, por isso que você faz além da conta, né? Porque eu acho que você tem esse sentido de urgência também, como todos nós que temos alguma preocupação com a cultura musical brasileira, você fala, não, tem que fazer esse cara, senão amanhã o cara não está mais aí. Às vezes tem um sujeito que está com 90 e tantos anos, tem tanta história para contar, né? Então tem essa urgência, né? Porque às vezes a tradição é oral, não está escrito, não tem gravado e tal. E tem muita gente na história, né, brasileira que teve sempre essa preocupação. A gente pode começar lá com o Mário de Andrade, que você citou rapidamente aí, né? O turista aprendiz e toda a preocupação dele em mapear o Brasil do ponto de vista musical, e outras figuras que eu conheci pessoalmente, como o Marcos Pereira, que é o que você faz hoje. Você é o Marcos Pereira hoje. Para quem não conhece, o Marcos Pereira era um publicitário que resolveu investir tudo em produção de discos com uma urgência que ele via naquela hora. E mapeou, foi um dos primeiros mapeamentos, né, Betão? Você me corrija aí se não foi isso, um dos primeiros mapeamentos da sonoridade brasileira. E outras tantas figuras que estão fazendo isso. Alguns grupos como a Barca, né, que vai no local, traz... Alfredo Belo, né? Pois é, muita gente que faz, Alfredo Belo, bem lembrado, e muitas outras pessoas que procuram fazer isso aí, tem aquele sentido de urgência, vamos fazer logo isso aí que acaba. Outro dia no estúdio, não sei quem estava lá, um dos tocador lá do Maranhão, se não me engano, né, tocando tambor, ele falou, tive uma reunião, outro dia veio um cara de outra região tocar um tambor que eu nunca tinha ouvido, ele falou, e eu conheço o tambor pra caramba. O cara falou, como é que é isso que acontece? Novidade no tambor. Porque o cara... né, eu sinto que esse momento que a gente vive é muito fundamental, é urgente mesmo, sabe? Eu sinto uma coisa progressiva de apagar as memórias, né? Isso a nível mundial até. Eu sinto que tem se construído novas histórias dos lugares, né? E acho que isso é muito prejudicial para a gente. Esse Brasil ainda está aqui, está resistindo, esses mestres estão aí. Então tem uma urgência, eu sou muito inquieto mesmo com isso, assim, sabe? E pretendo continuar, embora eu esteja já há muitos anos nessa batalha, eu tenho muita vontade de continuar registrando, de continuar indo para campo e trazendo à tona mais dessa cultura, sabe? Acho que é importantíssimo. Uhum. Você gostou que eu comparei você com o Marcos Pereira, não? Pô, com certeza, né, eu cara? conheci a figura, ele é realmente assim, é da mesma pegada sua aqui do sentido de urgência e fazendo o que era possível, diante com algum patrocínio, ele tinha na época alguns apoios e tal, né? Mas ele deixou o trabalho de publicitário para ser um produtor de discos, né? Um produtor cultural de grande importância, né? Vamos ouvir mais uma agora? Né? Ele deixou muitos discos, né? Impressionante a quantidade de coisas, enfim. E qualidade de tudo isso, né? O material que ele... E tinha muitos pesquisadores, muita gente que pesquisou através do projeto que ele desenvolveu, segue até hoje. Até o Quinteto Violado, né? Quando esteve aqui, eles fizeram um projeto, as missas e tal, aquela coisa toda do trabalho deles, foi muito... que eles trabalharam no mapeamento do Marcos Pereira, né? O Theo de Barros, né? O grande músico aqui de São Paulo, criador da música Disparada, entre outras e tal, né? Também participou dessa pesquisa. Depois teve um pouco aqui no Selo Eldorado, aqui em São Paulo, né? Um período que também faziam isso, mas já não era a mesma coisa, não tinha tanta trabalho nacional, né? Era um pouco mais localizado, mas também um trabalho importante. Tem muita gente que tinha essa preocupação. A música do Brasil é muito importante também, né? Do também, claro, muitas iniciativas. Eu estou lembrando aqui de cabeça, você me ajuda aqui também, né? Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir agora? Diga lá, Betão.
Pensei da gente ouvir o Mestre Chiquinho, do Carimbó Beija-Flor, com a música Ritmo Gostoso, que, curiosamente, é a música que mais foi escutada do projeto. Assim. A gente tem a plataforma de SoundCloud até hoje, né, que todos os discos estão lá para baixar, para ouvir e tudo. E essa música, sei lá, tem muitos mil plays. Assim. Ela é disparada a música mais baixada e mais executada lá no SoundCloud. Ritmo Gostoso, com o Mestre Chiquinho, que ele faz o saxofone. Foi engraçada a história dessa música, porque a gente foi gravar e o cara do sax não tava, e demorou de chegar e não sei o quê. Aí eu falei, pô, mestre, vamos começar a gente, você não topa fazer a melodia na boca? Aí ele começou a fazer, fez o saxofone, e aí ficou muito bom o registro. Aí o saxofonista chegou e gravou de novo. Aí ele falou, não, mas você vai usar o saxofone. Eu falei, não sei, vamos ouvir. Cara. E acabou que ele fez na boca, era muito mais legal. Essas coisas, você aproveita com a sua própria experiência, né? As coisas que acontecem de improviso, como é o caso que você contou no começo, do baixo, da levada do baixo que acabou virando uma música, né? Essas coisas do improviso, né? Que criam, né? Daí nasce a criatividade de uma canção, né? Então vamos lá. Na verdade, o Ritmo Gostoso não é a música que ele fez isso com a boca, mas no disco tem, acho que é uma música que ele... Eu não tenho certeza se o Ritmo Gostoso é o próprio sax tocando, mas enfim, aconteceu essa história, é muito engraçada. Legal. Então, roda o Ritmo Gostoso. Uhul! Dançar, no meu carimbo ela vai bailar. Eu sei que ela gosta de dançar, o meu mais gostoso ritmo do Pará. Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que ela gosta de bailar. Eu sei que ela gosta de requebrar o ritmo gostoso do meu Pará. Vem cá dançar, deixa o cara vacilar. Vou dançar meu carimbó com ela. Vem cá dançar, deixa o cara vacilar. Vou dançar meu carimbó com ela. Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que ela gosta de bailar. Eu sei que ela vai adorar o ritmo gostoso do meu Pará. Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que ela gosta de bailar. Eu sei que ela adora, vai dançar o meu ritmo gostoso do meu Pará. Vem cá dançar, deixa o cara vacilar. Vou dançar meu carimbó com ela. Vem cá dançar, deixa o cara vacilar. Vou dançar meu carimbó com ela. Meu carimbó com ela. Vem cá dançar, deixa o cara vacilar. Vou dançar meu carimbó com ela. Eu sei que ela gosta de dançar, a minha morena vai gostar. Eu sei que ela gosta de bailar com meu ritmo gostoso do meu Pará. Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que a morena vai gostar. Eu sei que ela gosta de bailar o ritmo gostoso do meu Pará. Vou dançar meu carimbó com ela. Vem cá dançar, deixa o cara vacilar. Vou dançar meu carimbó com ela. Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que a morena vai gostar. Eu sei que ela gosta de
morena vai gostar. Eu sei que ela gosta de damba e um ritmo gostoso do meu Pará. Mas eu sei que ela gosta de dançar. Eu sei que a morena vai gostar, mas eu sei que ela gosta de bailar. É o ritmo gostoso do meu Pará. Vem cá dançar, esse cara vacila. Vou dançar meu carimbó com ela. Vem cá dançar, esse cara vacila. Vou dançar meu carimbó com ela. Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar. O Betão, você como produtor, diretor, pesquisador musical e músico, instrumentista, contrabaixista, violonista e tudo mais, como é que você vê hoje esse país aqui na área da cultura? Parece que quando fala em cultura, parece que a gente está falando de, né, perseguidos, né? Nós somos perseguidos. Quem faz cultura hoje no Brasil é perseguido. E como é que você vê as políticas públicas aí? Parece que estão cada vez mais querendo destruir a cultura brasileira. Como é que você enxerga isso do ponto de vista político? Essas políticas, se você... porque você consegue patrocínios, né? Consegue se virar por conta própria. Mas num outro tipo de país ou num outro tipo de coisa, você teria um apoio do governo, um apoio de entidades para desenvolver, você já estaria dando aulas de como fazer isso para passar a bola para outros, enfim, no outro mundo, num outro país, talvez, né? Como é que você enxerga hoje essa situação da cultura brasileira? Eu sei que você faz tudo isso. Olha, a gente, assim, o projeto dos mestres, a gente nunca tem certeza de que vai ter patrocínio, né? Então, é sempre uma nova conversa, um novo recomeço. E acho que isso também não deve deixar a gente acomodado. Eu sinto, sim, que teve uma mudança radical, embora desde o começo, por exemplo, quando eu comecei a fazer o Mestres, era um governo de esquerda, progressista, que tinha muitos caminhos para você produzir cultura, com lei de incentivo e tudo mais. E ainda assim, eu fazendo uma pesquisa dessa e fazendo talvez o papel, como você falou, que o próprio governo poderia estar fazendo, né? Uhum. Eu tive muita dificuldade para aprovar o projeto, inclusive no IFAM. Então, antigamente, na Lei Rouanet, você tinha que um projeto desse, para pegar o artigo 18, que era 100% de incentivo, não sei o quê, tinha que passar pelo parecerista do IFAM e ele embarreirou e eu perdi R$400 mil para fazer um projeto, entendeu? Porque o IFAM me atrapalhou. Então, uma coisa meio surreal, a estrutura mesmo política pública para a cultura. Assim. Como eu cresci nisso, eu já vi muitas fases de dificuldade e de bonança. Então, você teve momentos, sei lá, que eu era criança e tinha muito gravadora, por exemplo, tinha muito recurso, tinha muita produção cultural, tinha muito investimento. Os anos 70 surgiram aquele monte de hit, aquele monte de Novos Baianos, Beto Gil, Raul Seixas, a quantidade de coisa que se produziu, tinha uma influência direta da indústria estar olhando para esse lado, né? Uhum. E depois teve um tempo que foi muito difícil, começo dos anos 80, aí depois voltou a ter, os bancos patrocinavam coisas, aí depois a grana vinha através de esporte, então era projeto de esporte, de surf, de não sei o que aí tinha show, enfim. Eu acho que isso é uma questão muito delicada, é muito difícil pensar política pública para tudo isso. Tem um mestre que a gente gravou que falou que Mestres Navegantes deveria ser política pública. Claro, eu também acho. Eu fico muito honrado com isso, porque eu nunca pensei nisso. E eu acho, sim, que a gente está num caminho negativo, né? Nesse sentido, acho que estão valorizando menos, acho que estão enxugando as coisas, estão dirigindo esses recursos para outros caminhos, para outros tipos de cultura, que também, enfim, se fosse um estado normal, não seria ruim ter alternância, mas é um estado de exceção. Então, a gente está vivendo uma coisa meio dirigida mesmo para que se cale as vozes, né? Para que se cale... E acho que tem uma coisa de um terror, né? Uma coisa de deixar todo mundo amedrontado, que você não consegue nem pensar. Você primeiro tem que sobreviver a tudo isso para depois começar a pensar no que você vai fazer. Uhum. Então, é muito triste de ver isso, mas, ao mesmo tempo, eu rodando por aí, conversando com os mestres, me dá uma certeza de que essa cultura nunca vai deixar... Eles estão resistindo há muito tempo, né? A gente
nunca foi fácil para esses mestres, né? Então, Na época que nós estamos falando me que dá eu um citei, alento. na época que só para situar também, a hora que eu citei o Marcos Pereira, nós estamos falando da ditadura, né? Época da ditadura militar. Exatamente. E ele conseguiu se virar e conseguiu fazer um trabalho. Em plena ditadura, Eu ele vi de foi. perto, por exemplo, em 2014, que teve o impeachment e tudo mais, eu fui gravar Os Mestres no Pará em 2013. E eles todos eram super a favor do governo do PT e super felizes de estarem com seu celular novo, com sua casa em prestações, e tá todo mundo vê a vida melhorar, né? O SUS, que foi uma coisa incrível. E passou um ano, quando eu fui entregar os discos, os mesmos mestres estavam comemorando a derrota dela, sabe? Naquela votação escabrosa da Câmara, eles estavam felizes de estar tirando, porque a mídia fez a cabeça de todo mundo, foi uma lavagem cerebral. E aí eu perguntava, mas sua vida não estava melhor, cara, não estava boa? Enfim, é uma coisa muito difícil lidar com as pessoas da cultura popular, porque elas realmente têm um outro entendimento, um outro tempo das coisas, mas eles são muito espertos e muito astutos, né? Então, rapidamente, eu acho que já mudou a chave, tanto é que Norte e Nordeste quase todo é contra o que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, tem dessas pesquisas de popularidade e tudo mais. Eu não gosto muito de falar de política, porque eu tenho a impressão que a gente acaba atraindo coisas negativas. Assim, nesse momento, falar sobre isso é um pouco difícil. A gente cita aqui o Inominável, a gente não fala o nome, fala o Inominável, para não ficar preocupado, né? Mas, enfim, você falou, às vezes as pessoas se deixam levar, né? O cara, tiveram todo o país melhorou, né, nessa época, e depois os caras, como é que muda, né? Mas, enfim, é complicado. Mas tem iniciativas pequenas, acho que tem que pensar também no micro, sabe? Isso, tem muita coisa que dá para fazer ao seu redor. Então, a cultura ela tem essa possibilidade de se adaptar. Eu acho que é muito difícil esse momento, porque também está nivelando por baixo. Você vê um monte de artista que podia trabalhar, vender show por um valor bacana, está tendo que vender uma live por um valor menor e acaba fazendo um show e um conteúdo por um valor menor. Então, não sei onde é que isso vai dar. Acho que as pessoas vão ter que se adaptar mesmo. O próprio consumo, as próprias pessoas, como é que elas vão se sentir para ir de novo num show que tem 1.000 pessoas ou 5.000 pessoas aglomeradas ali? Se isso vai ser seguro para quem contrata um show, será que isso é seguro? Quem produz um evento? Enfim, tem muita coisa que vai acontecer, mas no sentido político, assim, eu acho que está exigindo da gente resistência mesmo, força, resiliência, a gente conseguir se fortalecer, porque tudo é cíclico, né? Então, daqui a pouco essa onda vai passar e vai vir uma onda boa de novo, e quem tiver forte vai poder estar bem posicionado, sabe? Vai poder continuar fazendo as coisas. Eu penso assim, estou tentando me fortalecer aqui, porque o obstáculo nem sempre é para derrubar a gente, né? O obstáculo é para a gente ficar mais forte e ir além, sabe? Bela imagem que você está colocando. O obstáculo não é só para derrubar, é para nos fortalecer. Pode ser muito boa essa colocação que você fez aqui. E também tem aquela história da esperança, né? Que a gente fala aí, lembra do Paulo Freire, né? Que ele fala o esperança no sentido não de aguardar, de esperar, mas de esperançar, né? Que é outra coisa, outra pegada, é coisa de você imaginar que pode ter uma coisa mais para frente. Mas o momento é mesmo de união, solidariedade é uma palavra, né? Que a gente está usando muito aqui, que está acontecendo entre os músicos, que é muito bonito, né? Se você tiver uma ação aí para contar para nós, que você tem acompanhado, que vale a pena mencionar, fica à vontade também, o Betão, porque esse momento é realmente união, solidariedade, resistência e enfrentamento. Tudo isso, né? E você tem acompanhado essas ações aí? Tem o Faz Cultura também, que eu queria que você falasse na sequência, mas você tem acompanhado alguma ação especial, ação assim social para ajudar os músicos, a turma toda da turma da graxa e tal? Olha, cara, eu tenho acompanhado, o Ganjamin faz um baile que ele tem dedicado para isso, eu acho demais. Tem um monte de gente, né? A Tulipa fez uma coisa incrível de dar visibilidade para essas pessoas da equipe dela. Exato. Eu acompanho, sim, eu não estou muito envolvido, eu estou envolvido aqui em São Luís, me convidaram para talvez fazer parte da comissão que vai analisar os projetos para a lei do Aldir Blanc, né? Então, assim, meu envolvimento é meio passivo, assim, eu não estou tão ativo nisso, muito embora eu não sou muito de ficar ativista de internet, postando e fazendo essa coisa.
eu acredito muito no olho no olho, sabe? No papo, acho que a gente transforma muitas pessoas e faz pensar, abre muito a cabeça no dia a dia, assim, sabe? Mas eu acho que tem muita iniciativa, e falando do Faz Cultura, acho que o estado da Bahia hoje está muito bem representado na cultura pela Arani, né? Arani Santana é uma incrível secretária da Cultura que tem uma história de vida no movimento negro, de fortalecer as bases, enfim, ela vem do núcleo ali do Curuzu, do Ileaê, da Senzala do Barro, então acho que é uma pessoa incrível. E o trabalho que vinha sendo feito antes, Jorge Portugal, já tinha um lastro, né, na cultura de olhar para isso, né? Um amigo meu, Gil Monte, que também ajudou muito lá pela FUNSEB a criar os editais. Então, a Bahia tem muito incentivo. Depois o Cássio Nobre, que até participou do projeto da Bahia dos Sambas comigo, foi um pesquisador que eu convidei para estar junto. Eles foram pessoas que ajudaram a arredondar um pouco as políticas públicas para isso, que funciona muito. E no Pará também teve a lei Semear, que eu também produzi os discos do Mestres através da Semear lá, e o disco da Luê também, que eu sou produtor do primeiro disco dela, e que eu senti como isso influenciou na produção. Então, se você dá condição, sei lá, o que você falou, né? Se fosse um país que incentivasse isso, imagina se a gente tivesse cada boteco desse na periferia, piano, violão, som para a pessoa tocar, ou se as pessoas fossem mais estimuladas desde criança na escola, aprender, conhecer sobre a sua cultura. O ensino da música, né? Exato. Fico preocupado aqui, por exemplo, que é considerada a cidade da música, né? De Eupídio dos Santos, de carnaval, muito além só da marchinha, é uma cidade de muitos compositores, né? E você vai nas escolas rurais, eles não conhecem o Eupídio dos Santos, eles não conhecem o Paranga, que é um grupo que veio dos anos 80 e 70, e não conhecem o Estrambelhados, que é uma banda de hoje. Então, precisa se dar estímulo para que as crianças conheçam as coisas, né? Então, eu fico imaginando se a gente tivesse esse estímulo, né? Se todos os estados tivessem leis Semear ou Faz Cultura, para você ver o quanto isso interfere no resultado final. No Pará, por exemplo, a quantidade de artista que veio por causa dessa possibilidade de recurso, sabe? E é pouco, né? Porque você está descontando de um imposto. Enfim, a Secretaria da Fazenda abre mão de pouco para que se produza muito e se dê muita visibilidade. Então, eu fico esperançoso que um dia isso volte, que um dia a gente esteja olhando para esse lado de novo, sabe? E o Faz Cultura é um puta exemplo disso, assim. Tem muito artista que às vezes consegue um apoio só para poder ir viajar para a Europa fazer uma turnê, sabe? Para os grandes festivais. Então, isso precisa acontecer, né? Se a gente está levando o nome do estado, levando o nome do país, levando a cultura da gente, a gente precisa estar sendo ajudado, né? Isso aí. Mais uma música aqui que vai ser agora. Diga lá, meu caro Betão. Falando de Bahia, acho que a gente podia ouvir o querido mestre Buli Buli, né? Que é um querido, além de amigo pessoal, é um griot desses incríveis que a música nos presenteou, que detém coisas muito antigas. Ele cantou pra gente Licuticho, ele cantou uns tipos de tiranas, né? Que são tipos de música que já não tem mais, que ele herdou do pai, herdou de uma Bahia antiga. E achei que a gente podia ouvir Cadê Joaninha, que acho que é uma tirana, né, dele, para pontuar isso. Ele é um cara que está acompanhando o projeto desde o começo. Eu sempre me consultei com ele para ter um pouco da visão do mestre. A gente já se cruzou nesse caminho. Na época que eu produzi o Cariri, eu encontrei com ele algumas vezes, até gravei. Tem um material ainda inédito do Buli Buli no Cariri, que a gente pretende lançar, uns encontros com outros mestres. Mas ele é um querido, assim. Toda vez que eu falo com ele, ele fica perguntando: tem sambado? Aí a gente tem essa brincadeira de saber se o outro está sambando, se está bem, se está vivo, que é um jargão antigo dele de lá. O bom, tem sambado é a mesma coisa, se você está com saúde, está indo bem, a vida está boa. Né? Tem sambado é também uma forma de superar esse momento tão complicado para nós, né? Então vamos ouvir o Buli Buli? Vamos nessa. Vamos sambar. Vamos então ver se a gente está sambando aí, ter sambado. Roda! Pela parte da minha mãe, pela parte do meu pai, tenho mais de 200 anos de samba na minha família, entendeu? Meu pai, Manuel Muniz, tiraneiro, sambador, a minha mãe, Isabel Ribeiro, papai aqui da região da Conga e minha mãe lá dos 25, onde passa a BR-116.
E em cima dessa linha, tanto pela família de minha mãe como pela família do meu pai. A vaqueirice, a profissão de vaqueiro e a profissão dos sambadores e tiraneiros, rezadores, brincantes de um modo geral, que eles tomam conta da casa, faz a festa religiosa e faz a festa profana, com canto até de manhã, tomando uns gole e sapateando e voltando para casa rouco para trabalhar na enxada, que é de onde sai a sobrevivência. Mas o alimento da alma vem da festa que se faz tanto da reza quanto do samba. Piega é a coreografia que se faz, que se dança quando canta-se a chula. Quando você canta a chula, dança, uma dança mais ou menos amodernada, entendeu? Que seria, por exemplo, a catira, mas ela é sempre de improviso. Você entra gesticulando, fazendo os seus trejeitos, porque quanto mais desenrolar, quanto mais enrolar, é como a capoeira Angola. Quanto mais você bota mandinga, mas a capoeira Angola é bem jogada. Quanto mais você sabe gesticular nos seus passos, mais a piega é bem feita. E quem vai depois do que eu dou a umbigada e chamo ele para a roda, ele vem com a intenção de fazer melhor do que eu fiz. A intenção do elemento é desmanchar a piega que foi feita. Entendeu? Por isso você samba de diversas formas, para que o outro não tenha uma atenuância e venha ser capaz de desmanchar. Dia de São Bartolomeu, botei meu roçado queimou, plantei meu milho nasceu. Eu plantei meu feijão, mas o cuí comeu. Eu plantei meu feijão, mas o cuí comeu. É um samba que fala dessa linguagem sertaneja, enquanto o samba do litoral fala de embarcação, fala de pescaria, fala de peixe, o de cá fala de gado, fala de vaqueiro, fala de safra, de grão, de feijão. Meu milho tá pendoado, meu feijão já tá na flor, pé de serra, onde anda meu amor. Pé de serra, onde anda meu amor, pé de serra, onde anda meu amor. Meu milho tá pendoado, meu feijão já tá em flor. Pé de serra, onde anda meu amor. Pé de serra, onde anda meu amor. Pé de serra, onde anda meu amor. Então você fala aqui das coisas do dia a dia do sertão, como lá na praia, minha canoa, meu remo, entendeu? Me dê seu remo pra eu remar. Meu remo caiu e quebrou-se, mano, lá no alto mar. Quer dizer, são duas culturas diferentes. Uma está cultivando o jereré, a pesca, a linha, o anzol, o peixe, a embarcação, e nós aqui tratamos de falar do vaqueiro. Oh, que vaqueiro malvado, oh, que vaqueiro malvado, oh, que vaqueiro malvado, oh, que vaqueiro malvado. Botou fogo no meu pasto, queimou o capim do gado, o pasto não era meu, eu tava de gado, de pasto alugado. Que vaqueiro malvado, oh, que vaqueiro malvado, oh, que vaqueiro malvado. Botou fogo no capim, queimou o capim do gado, o gado não era meu, eu tava de pasto alugado. Oh, que vaqueiro malvado. Então, vai cada um tratando da sua cultura, do seu dia a dia, do seu afazer, da sua sabência. É isso que faz a diferença, o samba do litoral e o samba do sertão, que é o que eu identifico como samba rural. Quero comer, não tenho fome. Quero beber, não tenho sede. Quero dormir, não tenho sono. Quero deitar, não tenho rede. A morena me deu água no copo do ramo verde.
choradeira vai. é quem espanta meu sono, Vai. Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar, no último bloco aqui. O Betão já falou dos projetos Mestres Navegantes, do Mescla BR, falamos do Faz Cultura, o Natura Musical, que está ajudando nos projetos todos, né? Betão, mas você agora, com toda essa sua história aí, como é que você está vendo para frente aí? Vai ter show ao vivo? Quando? O pessoal você não acha que alguns estão precipitados, já querendo fazer festivais, estão querendo aglomeração? Você enxerga assim com precaução? O pessoal, vamos fazer show, agora já está... Tem gente que já acha que a pandemia acabou, né? Também tem esses malucos, né? Então, e tem gente que está marcando show para o fim do ano. Estou achando estranho isso, mas tem gente que está fazendo isso. Como é que você vê aí a perspectiva aí para frente, principalmente na música, né? Que é o ganha-pão do músico, né? O show ao vivo, aquela coisa. Estão fazendo tudo pela internet, mas ainda não há recursos para gerar receita via internet, via remoto e tal. Alguns estão fazendo lives, estão pedindo ali QR Code, pedindo contribuição pelos dados bancários, enfim, cada um está se virando da maneira que pode. Mas como é que você enxerga aí para frente? Você está planejando, por exemplo, qualquer coisa com os seus pares aí, a turma toda que você trabalha, o próprio Arnaldo Antunes, está pensando em show ano que vem? Ou isso vocês estão mais na precaução, não vão pensar em nada? Aguarde. Como é que vocês estão? Na conversa com teus amigos, seus pares aí, como é que está isso? Cara, acho que tá todo mundo ainda meio pego de assalto, assim, muito tentando ver como é que vai ser, né? Eu, particularmente, não creio que seja viável, por enquanto, reunir e aglomerar tanta gente. Eu acho estranha a ideia de drive-in para show, por exemplo. Eu acho que uma live, por exemplo, é uma outra coisa. Meu pai agora tá tendo que viajar com os Novos Baianos, eles fizeram algumas lives e ele fica com muito medo de pegar avião, aeroporto e tudo mais. E não é para menos, né? E acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acredito sim que é uma doença muito séria e complicada. A gente não deve se livrar disso tão fácil, mas também tem que achar soluções, né? Então, por exemplo, a história de live melhorada, a Casa de Francisca, por exemplo, fez umas coisas incríveis com meio cinema, né? Chamando cineastas para produzir uma imagem diferenciada, né? Como a Tulipa fez com a Laís Bodansky, foi muito legal, ficou uma coisa preto e branco, no ar, tal, ficou bacana, ficou bonito, né? Mas tem gente que é muito boa nisso, sei lá, a Nelise e o Curumim, que são grandes amigos, queridos, eu vejo eles fazendo lives incríveis em casa. Em casa eles fazem, muito legal. Com a família, né? Então, é isso, é uma mudança. Então, o Arnaldo, eu não sei, ele tá bem em suspense, assim, ele tá em pausa, né, com relação à carreira. Acho que agora ele vai fazer uma live desse show novo com o Vitor, estão armando isso. A gente deve ter uma outra gravação agora, que estão combinando, mas sempre muito no protocolo, com pouca gente em estúdio, com teste, com máscara, com não sei o quê, o que acaba dando uma dificultada, assim, na coisa, né? Mas, de perspectiva, eu não vejo mudar tão logo, assim. Eu converso muito com meus amigos, gente tudo da música, o próprio Daniel, o Benjamin, o Caio, Mariano, o Tej, Damasceno, o Lúcio Maia, a gente conversa. É difícil pensar que vai ter show grande para tão logo, sabe? Acho que até meio do ano que vem, dificilmente, ou até mais, não se sabe. Então, festivais nem pensar, né? Festivais, então, nem pensar. Né? Pois é, você pensa no contratante, né? O que o cara vai ter que pagar para se adequar a uma norma de segurança dessa, né? Será que vai valer a pena? Acho que festival para 5, 8 mil pessoas vai demorar mesmo. Mas também não tenho a bola de vidro, não tenho bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, assim. Eu espero que a gente continue conseguindo tocar e conseguindo sobreviver de arte. Eu já tenho visto muito amigo meu da música passando por muito aperto. Verdade. Eu, graças a Deus, fiz um movimento de redução de custos e de readequação de vida antes disso. Então, eu já vivia com muito menos aqui no interior. Eu produzo muito da minha comida, eu tenho minha água, eu tenho muito pouco gasto aqui. E eu aconselho, acho que as pessoas devem buscar novos jeitos de habitar esse planeta sem tanto consumo, sem tanto gasto. E, enfim, acho que a gente tem que esperar para ver um pouco. Não tenho como prever nada, assim. Eu fico triste de, por exemplo, ano que vem não ter carnaval, né?
Tem um pouco dessa Isso, história cara. do meu pai. Não tá teve, com aí em 70 São Luís do Paraitinga não teve a festa do Divino, que eu soube. Me informaram Não aí que não teve, teve. né? Carnaval está em suspenso. E outras. Tem a festa agora em outubro, que eu ia sempre, a festa do Saci, aí em São Luís do Paraitinga, tradicional, que tem muita música, Que uma delícia. delícia, né? A festa do Saci. Também não vai rolar. Então, sabe, as festas populares também, né? Que são, né, uma coisa de aglomeração mesmo, né? Não vai rolar. E acho que as pessoas vão gostar do formato de ficar em casa e ver um conteúdo de show. Mas para quem toca também é difícil. Porque você acaba uma música, a pessoa não aplaude. Então, é meio programa de TV, é um pouco difícil. É, É estranho, sabe? Para quem é. toca. Assim, a experiência, eu ainda não fiz nenhuma. Eu nem sei se eu gostaria. Eu não sei como é que eu vou me sentir, entendeu? Tocando, porque é diferente você estar filmando uma coisa e você ter ali a resposta direta, o olho no olho, a vibração, o cantar junto, enfim. Mas acho que as pessoas também estão se acostumando com esses novos formatos. Quem consome música talvez não queira se arriscar para ir para um show, num set da Claro, vida, o cara sabe? vai ficar Mas esperando também aí. espero que tenham novas formas, né? Não tem vacina, Eu o cara espero vai que lá ver tenha, o sei lá, show. novos formatos. As pessoas estão falando de ter... Eu vi alguns shows fora que estão fazendo na Europa com camarotes, com vidros Isso, fechados, as é pessoas podem ir verdade. assistir e tal. Vamos Tem esperar para em ver, lugares né? públicos na França, separado no parque, assim, bem separado e o bem isolado, assim, ao ar livre. É uma ideia. Isso. Esses do Drive realmente eu não curti, mas tem E eu muita gente que está achei legal, fazendo. assim, fazendo o link com os mestres, desculpa te interromper, porque os Não, mestres, eles estão se adaptando muito a isso. Então, eu vejo muito mestre fazendo live, mestre que às vezes nem tinha Instagram, de já está repente fazendo. Ah, que legal. estão pulando do século XIX para o XXI, entendeu? Direto, assim. Muito E é legal. demais. Então, A gente tá. como negar esse movimento, né? Como a gente não evitar isso, não tem mais como. Então, vamos deixar a coisa andar e ver o que vem, né? E tem um pessoal que está usando, por exemplo, um estúdio, vai lá, junta a banda, toca uma live, mas como você falou, é frio, né? Não tem o aplauso do público e tal, segue os protocolos, que é legal para ajudar, enfim, toda a turma da graxa, aquela turma, né, que a gente fala de produtores e que vão ajudar, o road e tal. O cara pode preparar o cenário, a luz e tal. Isso é legal porque ajuda, mas ao mesmo tempo é frio, como você falou, não tem um aplauso e tal. E eu achei que fosse parecido com televisão. Entrevistei algumas atrizes aqui no programa e elas falaram que não tem nada a ver com televisão, que a televisão tem, apesar de estar no estúdio com a luzinha fechado lá, tem um público, que são os técnicos que ficam juntos e o diretor, que você sente a emoção ali no momento, você pode trabalhar melhor. E que na live é você sozinho e diferente, né? Curioso isso, né? Enfim, as pessoas estão se adaptando. Se os mestres estão aí fazendo lives no Instagram e tal, a coisa tá, não é? A coisa tá pegando. Então, e a gente tá aprendendo diariamente como preparar um programa, como editar, como, enfim, todo mundo tá se virando, né? É o que nos resta, né, Betão? Betão, estamos no finalzinho do programa. Quero agradecer tua presença. Tá devendo agora, para o ano que vem, né? Só participação especial aí no estúdio, né? E também quando tiver pronto aí, se você já deu um furo de reportagem para nós, o trabalho do seu pai, o Paulinho Boca de Cantor, a gente vai ter o prazer de recebê-lo aqui, bater um papo com ele também, né? Tem muitas histórias, é uma figura incrível da música popular brasileira, né? Um orgulho para você, imagino. E eu acho que ele também tem grande orgulho de tê-lo, né? Como filho, porque você está fazendo um trabalho na pesquisa maravilhoso. Isso é fundamental, né? Você está fazendo mesmo Ele sem... brinca que durante muito tempo ele era o pai do Betão, eu era o filho dele, né? Agora ele chega nos lugares e fala, você que é o pai do Betão, ele morre de rir. Eu posso começar a entrevista assim, agora vamos falar com o pai do Betão. Ele vai curtir. Então é isso, a gente fica aí marcando aqui novas pautas e tem tanta coisa que você mostrou de qualidade aqui que a gente poderia fazer uma programação inteira. Você fica à vontade aqui para ser nosso consultor aqui para lançamentos, né, de toda essa turma que você trabalha, tanta gente boa. Muitos deles já tiveram aqui, Felipe Cordeiro, Saulo Duarte, né, muitas outras figuras aqui, Marcelo Genesi e tudo mais, né? E, enfim, toda essa turma que você trabalha, Curumim também, com a Nelly, estiveram com a gente aqui. Enfim, você fica à vontade para nos ajudar aqui na curadoria da rádio, né? E também para trazer novidades para a gente aqui, que a rádio está aberta aqui para seu trabalho
Muito importante, muito Obrigado, legal. querido. É isso aí. Então, para o Abá, antes... Eu admiro muito o seu programa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pela equipe toda aí também, que faz isso acontecer. Sem eles, nada disso rolava, Sim, né? sem dúvida. E conte comigo, a hora que você precisar, qualquer dica, qualquer coisa, enfim. Realmente é uma janela pequena para a gente falar de tudo, né? Mas acho que a gente conversou bastante coisa. Estou feliz com essa conversa. Obrigadão, viu, Colibri. Que é isso. E agora, antes depois do abraço virtual, aqui o que a gente vai ouvir aqui para encerrar? Mestre Curió, é isso que você estava propondo? Não sei, falei. A gente acabou, como vai lançar na próxima semana aí o Mescla BR, acho que seria legal a gente ouvir essa faixa Seu Pastinha, né, que é do Mestre Curió, que por coincidência ele é bisneto de Besouro, que é um grande capoeirista famoso, assim, um ícone da capoeira, né? E ele é um mestre incrível, tem 80 e poucos anos e está super ativo. E aconteceu uma coisa curiosa nessa produção, porque eu convidei o Marral, e o Marral ouviu os discos todos do mestre e escolheu essa faixa por causa do jeito do Curió cantar e da ancestralidade que ele carrega ali na voz e tudo mais, e acabou tendo um link muito forte com o próprio trabalho do Marral, da pesquisa dele sobre o samba reggae, porque o Marral ele é um produtor incrível, né? Ele ajudou muito a criar esse conceito do como traduzir o pagode para música eletrônica, né? Que vem no Atocha, agora o Atrocidade, o próprio Baiano, ele tocou no Baiano System um tempão. Então, ele é um cara importante, assim, emblemático dessa guinada da música baiana, né? Para a coisa mais eletrônica. E ele encontrou nessa faixa um caminho de fazer esse diálogo de capoeira com samba reggae de um jeito moderno, onde o baixo synth faz o papel de surdo. E ele ainda identificou uma coisa engraçada do Curió ser meio um toaster desse jamaicano que vai jogando as coisas ali, as melodias, jogando com as coisas. Então ficou um resultado muito legal, assim, ela é carro-chefe da divulgação desse trabalho do México. Acho que vale a pena a gente ouvir aí o Seu Pastinha do Mestre Curió sendo visitado pelo Marral Fita. Beleza, com essa a gente encerra. E um abração virtual, saúde para a família aí, para você, aí em São Luís do Paraitinga. E a gente vai te visitar aí para comer um negócio que você vai fazer para nós aí, que você está fazendo umas coisas boas aí, que eu estou sabendo. Falou? Venha mesmo, por favor. Um abração. Olha aí. Olha, o abraço virtual é o que é possível assim, né? Fica meio esquisito, né? Mas é assim mesmo. Aí, querido. Valeu, então. Muito tchau, bom. Betão. Até a próxima. Obrigado. Tchau, beijo grande. Até a próxima, querido. Até mais. Chegava, a BR reclamava, aí seu Pimba brigava com seu Zacarias, jogava
programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Scalene. Fique com a gente.